Vamos agora aprender a equação de Gauss para os espelhos esféricos. Mas para nós aprendermos a equação de Gauss, primeiro eu vou ter que desenhar uma imagem relativa a um objeto. Então eu vou pegar para você aqui um objeto real, vou colocar esse objeto real bem aqui, ó. Aqui eu tenho um objeto, certo? Objeto. Na frente de um espelho côncavo, esse espelho é côncavo devido a esses risquinhos aqui, isso te informa que é para você olhar pelo outro lado. Aqui eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura. E vamos desenhar a imagem relativa a esse objeto. Vamos lá? Um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Ele bate no espelho e volta passando pelo foco. Um segundo raio que incide pelo foco. Ele bate no espelho e volta paralelamente ao eixo principal. Você há de concordar comigo que bem aqui está a minha imagem. O objetivo nosso agora é equacionar isso daqui. Por exemplo, o problema te fornece o tamanho do objeto, quer saber o tamanho da imagem. O problema te fornece a distância do objeto ao espelho e pede a distância da imagem ao espelho, coisas desse tipo. Então nós vamos ter que fazer contas. Então eu vou apresentar para você uma equação matemática, certo? Primeiro, essa distância aqui, que eu vou fazer uma chavezinha, eu vou chamar essa distância de P. O que seria P, Franco? Distância do objeto ao espelho, P. Essa distância aqui, que eu vou fazer outra chavezinha, eu vou chamar de P'A. O que seria esse P'A? Distância da imagem ao espelho, Franco. Esta distância aqui, eu vou chamar de F. O que é esse F? Distância focal, distância do foco ao vértice. Tudo isso o problema, ele vai usar esses termos aí para você. A equação de Gauss, que relaciona essas grandezas, ela é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'A. Eis aqui a minha equação de Gauss. Tá, Franco, eu vou ter que saber usar essa equação? Você vai ter que saber usar essa equação sim. Mas como que é, Franco, que usa ela? Vou te mostrar, vem aqui comigo. Primeiro, quem que é o F que aparece na fórmula? É a distância focal. Considere um espelho de foco tantos centímetros, ele está te dando F. Considere um objeto que esteja a tantos centímetros do espelho, ele está te dando P. Considere uma imagem que se formou a tantos centímetros do espelho, ele está te dando P'A. Então, no primeiro momento, é uma equação fácil de ser manuseada. Porém, existem algumas convenções, e são essas convenções que, em geral, a galera se perde. Você vai ter que ficar esperto com esse F aqui. Esse F, em algumas situações, ele vai ser positivo. Em outras situações, ele vai ter que ser negativo. Quando que você vai colocar o sinal mais e quando que você vai colocar o sinal menos? O sinal mais é para quando o espelho for côncavo. Franco, e o problema é, vai me avisar que o espelho é côncavo? Ele vai te dar dicas para você concluir que o espelho é côncavo. Em outras situações, ele vai te dar dicas para você concluir que o espelho é o quê? Convexo. E se ele for convexo, você vai ter que colocar o sinal menos quando você trocar a letra pelo número. Então, quando você substituir a letra, o foco, pelo valor dele, aí você ou coloca mais ou coloca menos, mas só quando você substituir o foco pelo valor dele, tudo bem? O P, Franco, o P também tem convenção? O P também tem convenção. Esse P, ele também vai ser um P positivo ou vai ser um P negativo. Quando que esse P vai ser positivo e quando que vai ser negativo? Quando o objeto for real, o P é positivo. Quando o objeto for virtual, o P é negativo. Só que eu já vou te avisar de antemão. Em 99%
99% dos casos, o objeto vai ser real. Sendo assim, em quase todas as situações você vai usar o P positivo. Mas se porventura acontecer de você encontrar um problema onde o objeto é virtual, aí você vai ter que colocar o P negativo, que é a distância do objeto a ele. E para nós finalizarmos, nós temos o P'. Esse P' aqui, ele também pode ser positivo ou negativo. Fique esperto com esse P'. Quando que ele vai ser positivo? Positivo quando a imagem for real. Negativo quando a imagem for virtual. Esse daqui é muito comum você ter imagem virtual. Então esse você tem que ficar esperto. Quando o problema te der a dica que a imagem é virtual e você concluiu que a imagem é virtual, na hora de fazer a substituição do P', você tem que colocar menos o valor dele. Então, realmente são essas convenções que as pessoas têm mais dificuldade. O resto, você há de concordar comigo que é uma equação bastante simples.